irmãos e irmãs, ouvintes que nos acompanham no 4 tempo. Passaram mais de 2000 anos, ou praticamente 2000 anos depois da morte do Senhor, mas já são centenas de anos em que nós tratamos de levar o Evangelho a todos os lugares do mundo, anunciando a boa nova de Jesus, mas ainda hoje o mundo existe e vive até hoje em muitos lugares e em muitos corações a lei do talião e não a lei de Jesus. A lei do talião acabamos de escutar no início do Evangelho: olho por olho, dente por dente. E por isso o mundo está como está, porque se resiste à verdade do Evangelho. Ele falou, eu não falo. Ele fez, eu também faço. Ele não fez, eu não faço. Parece que nós temos direito de fazer o mesmo que os outros fazem, mesmo quando aquilo está errado. É a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Não é a lei de Jesus. A lei de Jesus é bem diferente dessa, e ela é bastante exigente, como nós vamos ver hoje no Evangelho. Por isso, se, como disse São Paulo, nós somos de Cristo, temos que ter uma outra atitude, e não a lei do talião. Por isso, o Senhor hoje nos desafia, verdadeiramente lança para nós um desafio que vai durar toda a nossa vida: ser santos. Daí, quando alguém escuta o padre começar a falar disso, pensar: isso ainda é para mim, não, padre. E se o senhor conhecesse a minha vida? Se o senhor conhecesse a minha história? Não, isso aí é para São Francisco, Santo Antônio, Santa Teresinha. Não, para mim não. Eu, pai de família, eu, jovem universitário, eu, dona de casa. Não, santidade não é para mim. O ano passado, nós comemorávamos 50 anos do Concílio Vaticano II, lembra? O ano da fé. E no momento do intenso, a Igreja nos lembra que a santidade é uma vocação universal. É para todos. Todos os batizados são chamados à santidade, sem exceção, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E como filhos e filhas de Deus, Deus não espera menos do que isso de nós. Renunciar à santidade é renunciar à nossa própria vocação. E não fiquem preocupados com milagres e essas coisas. Isso é por conta de Deus. A santidade a qual Ele nos chama é algo bem mais simples do que você imagina, mas exige de nós comprometimento, às vezes sacrifício, fidelidade à palavra empenhada. É uma palavra empenhada que começou lá atrás, como que vai começar hoje, senhores pais. Esta palavra empenhada, este sim dado a Jesus, esse sim dado a Deus, foi dado no batismo. Lá começamos a nossa vocação à santidade. Lá todos nós aceitamos o Evangelho como norma da nossa vida, como bússola para as nossas decisões, para as nossas atitudes. E é graças ao batismo que nós temos esta vocação dentro de nós. Porque Deus não aceita comodismos, Deus não aceita mediocridades. Fomos criados para a santidade. Só que às vezes nós mesmos não acreditamos nela. Mas olha, basta olhar a São Paulo, ver aquilo que esse homem fez, até mesmo perseguiu e matou cristãos, e depois se tornou uma das colunas da igreja. Pode buscar e ver a vida de outros santos. Eles não foram santos por obrigação, foram santos por amor. Porque para Deus nada é impossível. O Santo Agostinho, que brincava e caçoava dos cristãos, e depois se tornou um dos maiores teólogos toda a história da igreja.
qualquer um de nós deve ser santo. Essa é a nossa vocação. O que nós não podemos fazer é nos acomodarmos, aceitar, a ser simplesmente espectadores do que acontece no mundo e na igreja, sem nos comprometermos de verdade. Isso é comodismo, isso é mediocridade. Se não aceitamos isso no trabalho, como vamos aceitar isso dentro da igreja? Precisamos fazer a diferença, mas para isso nós precisamos nos comprometer, arregaçar as mangas e ter a coragem de perguntar a Deus e a nossa comunidade: o que eu posso fazer para servir? O que falta para que eu possa ajudar? Porque eu sou responsável por essa igreja. Todos aqui conhecem, acredito, ou a grande maioria, a passagem do Apocalipse, quando o anjo fala às igrejas e diz a uma delas: por não seres nem frio nem quente, nem frio nem quente, você é morno e eu te vomito da minha boca, porque és medíocre. A mediocridade não casa com Deus. Errar faz parte da nossa vida de seres humanos. Todos nós erramos, porque até eu me confesso, porque vocês sabem que eu quase me confesso, né? Seria bom que a gente pudesse, né, como padre, chegar na frente do espelho e se confessar, né? Mas eu também tenho que buscar um outro padre. Eu também tenho que me confessar, tenho que falar para ele das minhas mazelas, das minhas dificuldades, dos meus erros. Mas que maravilha é sair dali sabendo que estou em comunhão com Deus. Não é simplesmente o sacramento da penitência, é o sacramento da graça. Ali eu constituo o que Deus quis sempre de mim, a santidade. Porque a santidade ela casa justamente com essa busca de uma intimidade cada vez maior com o Senhor. A busca da santidade, portanto, não é uma opção, é uma obrigação de todos nós. Caso contrário, estaremos indo em contra da nossa vocação como filhos e filhas de Deus. Padre, então, como eu consigo isso? É um programa de vida. Somos chamados a viver um compromisso que fizemos lá no batismo. Estou vendo aqui as crianças vestidas de branco. Não sei se na família de vocês tem essa tradição, mas recentemente uma das minhas sobrinhas foi batizada, e nós temos na família uma roupinha. Ela foi batizada com a roupinha da minha bisavó, que passa de geração em geração. É bonito, né? Às vezes a gente perde essas tradições que eu falava semana passada, né? Mas é muito bonito. E essa roupinha normalmente é branca, para simbolizar a purificação do pecado original e a graça de Deus na alma dessa criança. O desafio na nossa vida é manter essa roupa branca, a nossa alma, o nosso coração, porque Deus purifica. Padre, como é que eu faço isso? Não vou inventar meios. Nós já temos, Jesus nos deu a oração que nos faz escutar aquilo que Deus quer de nós. Como vou fazer a vontade de Deus se não permito a Deus me dizer aonde eu devo ir, o que eu devo fazer? Por isso a oração tem que ser o pão nosso de cada dia. Como é também a Eucaristia, que alimenta essa presença santificante de Jesus no meu coração e na minha alma. Como a transfiguração, não há momento em que a nossa roupa fique mais branca do que quando Jesus entra na nossa alma através da comunhão. É um presente de Deus que devemos justamente valorizar sempre mais. E se por algum motivo na minha vida eu não posso hoje comungar, eu faço a minha comunhão espiritual e peço a Deus a sua graça na minha vida, na minha família, no meu casamento. Nós, se por algum momento, se por alguma situação chegamos a manchar essa roupa no nosso batismo, a confissão está aí. Eu não sei como algumas pessoas têm a possibilidade de se confessarem e voltar a comungar.
Não fazem. Não fazem. E vivem sem a Eucaristia. A nossa alma vai definhando. A roupa vai se manchando. Porque sem Jesus, como vamos vencer as batalhas do dia a dia? Afinal de contas, o inimigo, como um leão fugente, buscando a quem devorar. Todos os dias nós somos tentados. Por isso é tão importante a presença de Jesus em nós. É assim que vamos conquistando a santidade. É através dessa presença real de Jesus no nosso coração e na nossa alma que vamos conseguindo dar passos nessa direção. Não existe escola de milagres. Não se trata disso. Nós tratamos de ser fiéis àquilo que Deus pede de nós e estaremos no caminho da santidade, em comunhão com o Senhor. Eu acho engraçado, quando eu falo comunhão, às vezes eu fico pensando nas igrejas que tem a capela do Santíssimo, né? As pessoas comungam, algumas pessoas, poucas, comungam e vão para a capela do Santíssimo. Você é um sacrário vivo. Jesus, o mesmo que está ali, é o mesmo que está em seu coração. Quando você se ajoelha aqui para adorar o Senhor, perdoe a comparação pobre, mas eu deveria me ajoelhar diante de você quando você comunga, porque você é templo de Deus, ainda mais quando você recebe Jesus na Eucaristia. É o caminho da santidade. Não tem lugares, poções mágicas, não existe nada disso. É fidelidade, é trabalho, é um programa de vida. Mas ao mesmo tempo, a nossa santidade não é simplesmente uma relação com Deus, unicamente, individual, sem levar em conta o outro. Nada disso. Passo fundamental para a santidade, a qual nós somos chamados, seres santos, é o amor ao próximo. Lembra que Jesus disse que resumiria os profetas em 2 mandamentos? Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Perfeito. Mas ele depois, logo em seguida, disse: e o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Olha só, tão importante quanto o primeiro: amar o próximo como a si mesmo. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Por isso, se eu quero a santidade, eu tenho que ter essa comunhão com Deus e essa comunhão com o próximo. Se chama caridade. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Servir, no desejo de servir a Deus, servindo o meu irmão. Indo mais além do que a justiça. Porque a justiça é: eu te contrato para fazer um trabalho aqui na paróquia, falar, eu vou te pagar R$300 para você fazer tal coisa. Você faz o trabalho, vem comigo, eu te pago o quê? R$300. Combinado? É justo, não é justo? Isso se chama justiça. A caridade não é isso. A caridade é dar muito mais do que o outro merece. É ir mais além da justiça. Aí estamos no caminho da santidade. E o Senhor, hoje no Evangelho, nos coloca diante dessa caridade, caminho da santidade. Nosso amor a Deus tem que ser mostrado no amor ao próximo. Olha só Jesus, como é exigente com a gente, como nos desafia. Não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece ele também a esquerda. E aí? Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. É fácil. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha como todo, caminha 2 com ele. Somos capazes. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Eu te digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que os perseguem.
isto é santidade. Porque amar aqueles que nos amam, isso todo mundo faz, gente. Até quem não vem na igreja faz isso. Amar quem nos ama, isso é mole. A questão é amar aqueles que nos amam, que não nos amam. Amar aqueles que nos perseguem. Por isso nós precisamos de Deus. Porque humanamente isso aqui é muito difícil. Por isso nós precisamos rezar. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Porque nós estamos chamados a estar nesse mundo para ser a misericórdia de Deus para aqueles que não o conhecem. Amar aqueles que não nos amam. Fazer o bem para aqueles que não nos fazem. Porque se nós não fizermos isso, nós estaremos vivendo a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Esta é a grande diferença. Fazer o bem sem esperar nada em troca é o caminho da santidade, é a caridade. Guiados e levados pelo amor de Deus, pela presença de Deus. Deus espera isso de nós. O Senhor procura homens e mulheres que tenham a coragem, a fé, o amor de dizer: eu vou seguir esse caminho, eu vou trabalhar pela minha santidade, porque essa é a resposta que Deus espera de mim. Mesmo que você ame e a outra pessoa não corresponda, continue amando. Mesmo que você faça o bem e o outro não reconheça o bem que você faz, continua fazendo. Mesmo que você ajude os outros e os outros não vejam o que você faz, continue fazendo. Porque essa é a caridade. Este é o caminho da santidade. Está vendo como você precisa fazer milagre? Precisa. Isso deixa por conta de Deus. Façamos a nossa parte. Unindo-nos ao Senhor e servindo ao próximo com caridade. Jesus deixa bem claro: se amarem somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Sejam perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Eis aí o desafio. Esse desafio dura toda a vida. Toda a vida. Eu lembro quando saí de casa para o seminário, como disse para vocês, no início, meu pai não era a favor, pelo contrário, era muito contra da minha vocação. E ele disse para mim: olha, você que está querendo ir no seminário, então vai. Agora, eu não vou te levar, se der errado, eu não vou te buscar. Você vai por conta própria. Foi difícil naquela hora, porque eu via minha mãe chorando, minha avó, pela separação, que é natural, que ia acontecer a partir daí. Saí do padre para vir me pegar em casa, ele veio, eu estava lá embaixo do prédio, esperando no carro, meu pai não quis descer. E na porta, com a mala já lá de fora do apartamento, ele me disse uma coisa que ele não imagina como foi importante para a minha vida. Você está indo embora porque você quer. Mas eu te digo, te peço uma coisa: não seja qualquer um, não seja apenas mais um, e não seja um mau padre, seja um bom padre. Faça valer a pena tudo isso. Ele não usou as palavras do Evangelho, mas para mim foi a mesma coisa. Não dá para ser mais um. É preciso fazer bem feito o que Deus espera de nós. Tanto que no dia da minha ordenação, nós escolhemos um lema para a nossa ordenação. Cada um de nós, Padre Fábio, Padre Ricardo, Padre Alexandre, Padre João Amadeu. E o meu lema foi esse último versículo, lembrando daquilo que meu pai tinha dito 11 anos atrás, 13 anos atrás: sejam perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Eu me encerro com a palavra e com aquela frase do Padre Jonas: ou santos, ou nada, porque sem isso nunca vamos fazer a vontade de Deus. Louvado